Hoje nossa leitura na palavra é Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Eu dei o título dessa mensagem, O Segredo de uma Vida Vitoriosa sobre as Tentações. O segredo de uma vida vitoriosa sobre as tentações. Mateus capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. Em reverência à palavra do Senhor, nós vamos ficar uns 30 minutos sentados, vamos nos colocar em pé mais uma vez. Eu sei que todo mundo já sentou, mas vamos nos colocar em pé mais uma vez, só para lermos a palavra do Senhor. Amém? Diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo Jesus jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. Chegando então o tentador, disse-lhe: se tu és filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Mas Jesus lhe respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo os levou à cidade santa, colocou-os sobre o pináculo do templo, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens a teu respeito, e eles te susterão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Replicou-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o diabo o levou a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que vieram os anjos e o serviram. Amém? Pai amado, nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para transmitir aquilo que o Senhor deseja que nós falamos aos nossos irmãos, Pai. Queremos pedir que o Teu Espírito Santo venha abrir as nossas mentes, Senhor, para entender tudo aquilo que o Senhor tem para nós na Tua Palavra, Pai, para que possamos transmitir a Tua Palavra com certeza daquilo que o Senhor quer que nós transmitimos, Senhor. Por isso nós pedimos as bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Podeis assentar. Logo no início da história humana, o livro de Gênesis, especialmente do capítulo 3 em diante, registra que Satanás tentou Adão e Eva no Éden. A ideia da palavra tentação é a de seduzir alguém para que faça o mal, arrastando-o ao pecado, de forma que a pessoa escolha o caminho errado. Isto é a ideia sobre tentação. Foi exatamente este propósito de Satanás no Éden. Ele já tinha esse propósito no coração. Satanás pretendia afastar a raça humana dos propósitos de Deus. Adão e Eva cederam à tentação e se tornaram os primeiros seres humanos a pecar contra Deus. Então, eles cederam à tentação de Satanás. E assim, Deus estabeleceu um plano para resgatar a humanidade caída, enviando o seu próprio Filho como Redentor
para dar a sua vida por nós, nos livrando da culpa do pecado. A misericórdia do Senhor, Ele nos enviou o seu próprio Filho para nos livrar, nos tirar o pecado deste mundo. Sabendo que Jesus veio para livrar o homem do pecado, Satanás tenta afastar Jesus de seu propósito. Que ele é astuto, né? Satanás é astuto, ele tenta de toda maneira, ele não quer perder. A cena descrita neste capítulo 4 de Mateus faz parte de um registro onde o evangelista Mateus procura nos mostrar como Satanás agiu para envergonhar a Cristo. Mas o plano dele, o plano de Satanás, falhou. Falhou porque ele não tem esse poder. Ele achava que tinha todo esse poder, mas ele não tem esse poder. O plano dele falhou, porque Jesus prevaleceu. Jesus é o nosso Redentor, é o nosso Salvador. E se nós estamos com Ele, não tem tentação, não tem diabo nenhum que vai nos tirar da sua presença. Pode vir as tentações, mas nós vamos estar firmes. E sua tentação serviu para que toda criatura no céu, na terra ou debaixo dela, soubesse que Ele é o grande conquistador. Jesus é o grande conquistador. Jesus desmascarou e o derrotou, e por causa da sua vitória, hoje podemos vencer toda Jesus prevaleceu e sua tentação serviu para que toda criatura no céu, na terra ou debaixo dela soubesse que Ele é o grande conquistador. Jesus desmascarou Satanás e o derrotou. Por causa da sua vitória, hoje podemos vencer a tentação. Podemos vencer toda e qualquer tentação. Através de quem? Através de Jesus Cristo, que é o nosso Salvador, é o nosso resgatador. Se nós estivermos na presença do Senhor, nós somos vencedores também. Assim como Adão e Eva tiveram que enfrentar o diabo no Éden, Jesus o enfrentou no deserto e em circunstâncias bem mais difíceis. Que Adão e Eva, eles tinham tudo, eles estavam no jardim do Éden, lá eles não estavam bem alimentados, tinha tudo para ser vencedor, mas eles falharam, eles cederam à tentação e caíram. E Jesus, Ele enfrentou Satanás nas condições físicas bem abaladas, porque a partir que ele foi para o deserto, jejuou 40 dias e 40 noites, a situação física dele estava bem abalada e com bastante fome. Por isso Satanás tentou aproveitar dessa oportunidade, né? Adão e Eva foram derrotados, Jesus prevaleceu e seu nome foi glorificado. Aleluia! A derrota de Adão e Eva só comprova que o homem sozinho não tem condições de vencer o inimigo. Se nós acharmos que nós podemos vencer o inimigo sem a presença do Senhor, estamos muito enganados. Precisamos estar na presença do Senhor.
A vitória de Cristo nos mostra que Ele mesmo, sozinho num deserto, é um grande vencedor e jamais poderá ser derrotado. Jesus jamais poderá ser derrotado. E Ele é o vencedor. Amém, irmãos? Onde Jesus foi tentado? Uma perguntinha aqui para os irmãos. Onde? Lá no versículo 1 fala para nós: a seguir foi Jesus levado pelo Espírito Santo ao deserto. A resposta está aí. Ele foi tentado no deserto. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites. Jesus não foi tentado em um jardim como o Éden, em um templo ou em seu batismo que havia acontecido pouco antes, mas no deserto, onde se sentia cansado, só e faminto. E quando estava mais vulnerável, aí que foi a tentação de Jesus. Quando ele estava mais fraco. Mas ele prevaleceu. O diabo frequentemente nos tenta nestas condições, quando estamos sob tensão física ou emocional, no sentido solitário, cansados, precisando tomar importantes decisões, ou quando estamos em dúvida em alguma coisa, e é a hora que o diabo começa a chegar perto, para nos tentar e para nos tentar derrubar. Mas ele também costuma nos tentar em nossos pontos fortes, especialmente onde temos mais tendência. E aonde nós temos mais tendência? Principalmente no orgulho, no nosso eu. Quando nós colocamos o nosso eu em primeiro lugar, ali, irmãos, há o perigo da tentação do diabo, e ele pode nos derrubar, porque aí nós queremos fazer as coisas do nosso próprio eu. Nosso orgulho acha que nós podemos isso, podemos aquilo. Mas se nós não tivermos na presença do Senhor, não formos vigilantes, nós podemos cair na tentação. Então precisamos estar vigilantes para não cair em tentação. Amém? Portanto, devemos estar vigilantes. Jesus nos recomenda isso lá em Marcos, capítulo 14, versículo 38, que diz o seguinte: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, pois o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então aqui está a palavra do Senhor para nós: vigiai e orai, para que não entreis em tentação, porque nossa carne é fraca. Nós precisamos estar vigilantes na palavra do Senhor, porque o Senhor deixou a palavra dele para nós obedecermos, para nós vigiar. Tá bom? Apesar de estar no deserto, Jesus estava vigilante. O verso diz que ele havia jejuado 40 dias e 40 noites. Quando estamos em desertos espirituais, precisamos estar vigilantes. Precisamos estar exercitando nossa comunhão com o Senhor. Precisamos nos fortalecer através do alimento. E qual é o alimento para nós? Qual é o alimento para nós quando nós estamos no deserto? Quando nós precisamos de socorro, estamos no deserto, passando por tribulação, qual é o alimento? A palavra de Deus. A palavra é o nosso alimento. Para nós estar vigilantes, nós precisamos estar na palavra. Não podemos ficar só, lembrar da palavra só no domingo para vir para o culto, irmãos. A palavra é para nós estarmos meditando e estudando ela
constantemente. Amém? Eu tenho aprendido que após momentos de alegria e vitória na presença do Senhor, muitas vezes aparecem as lutas e as provações. Muitas vezes que nós estamos alegres e contentes porque estamos com o Senhor, aí vem as lutas. Vem as lutas. Fala, mas eu estou na presença do Senhor, eu estou trabalhando na igreja, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Mas você está vigilante? Você está vigiando? Porque aí que o diabo tenta dar o bote dele. É aí que o diabo é astuto. Ele vai tentar te derrubar, porque ele está vendo sua alegria, está vendo seu contentamento. As tentações de Jesus seguiram-se imediatamente após o batismo. Em seu batismo, Jesus é visitado por uma maravilhosa presença do Espírito Santo. E ali o Pai confirma o seu chamado. E logo após este momento de profunda alegria, Jesus é levado para o deserto. Logo após seu batismo, a alegria que ele estava vivendo aquela alegria, porque ele viu o Espírito Santo descendo, e o Senhor falando, esse é meu filho amado. Logo em seguida ele foi levado para o deserto, para ser tentado pelo diabo, mas ele foi vigilante, ele estava jejuando e orando ao Senhor, estava vigilante. O que estamos querendo dizer é que depois de cada momento de vitória se produz um momento de reação de Satanás, e sempre nessa reação está o perigo maior de sermos atingidos por setas malignas. Sempre nesse momento de vitória mora o perigo para ser atingido por setas malignas, para tirar a nossa alegria, tirar aquilo que nós estamos vivendo. Algo parecido aconteceu com Elias, nos capítulos 18 e 19 de 1 Reis. Com extraordinária coragem, Elias enfrenta 400 profetas de Baal. Aquele foi um momento de grande regozijo para Elias, porque ele venceu, ele foi vencedor, derrotou 400 profetas de Baal. Mas a matança dos profetas de Baal provocou a ira da malvada Jezabel, e esta ameaçou tirar a vida de Elias. Aí começou a vir as tentações na vida dele. E Elias, que antes estava enfrentando corajosamente os inimigos, agora fugia. Motivado por quê? Motivado por quê, irmãos? Pelo medo. E vai para o deserto, onde começa a entrar em conflito interior. Mas pela misericórdia de Deus, Elias não sucumbiu no deserto. Ele foi renovado. Elias foi renovado ali no deserto, porque ele estava meditando na palavra do Senhor. No momento que ele ficou com medo, ele foi para o deserto. Ele foi lá meditar na palavra do Senhor. Orar e pedir a misericórdia do Senhor, porque ele ficou com medo. Assim como Elias, e principalmente, assim como Jesus, nós podemos vencer o deserto da tentação. Eu posso, você pode, nós podemos. Nós podemos vencer todo e qualquer deserto de tentação. Nós podemos vencer. E as tentações de Cristo neste capítulo 4 de Mateus nos ensina algumas lições para alcançar essa vitória.
É sobre essas lições que queremos refletir hoje à noite. E eu anotei aqui 3 lições para nós estarmos refletindo. A tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. A tentação de colocar as necessidades físicas acima das espirituais. Essa é a primeira lição para nós. Lá no versículo 3 de Mateus, no capítulo 4, fala: então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Aí no versículo 4, Jesus respondeu: está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus poderia ter usado o seu poder espiritual, caso quisesse, para satisfazer a sua necessidade material, pois com certeza ele estava com muita fome. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, com certeza ele estava com muita fome. Não era pouca. E ele podia muito bem. E ele era Deus, ele podia muito bem, se quisesse satisfazer suas necessidades materiais. Mas aquele exato momento, tratava-se de uma batalha espiritual extremamente grande entre as forças espirituais do bem e as forças espirituais do mal. Travava uma batalha ali. Satanás o confrontava, porque sabia que ele estava enfraquecido fisicamente. E ele estava aproveitando dessa oportunidade. Ele falou: vou aproveitar que só assim eu vou vencer. Satanás o confrontava, porque sabia que ele estava enfraquecido fisicamente. Porém, Jesus tinha plena consciência de que o único pão que poderia alimentá-lo naquele instante. Qual era o pão, irmãos, que podia alimentar o Senhor Jesus naquele instante? Qual era o pão? A palavra de Deus. A palavra que procede da boca de Deus. Esse era o pão que fortalecia Jesus naquele momento. Era aquilo que ele pedia, aquilo que ele necessitava para vencer o diabo. Aprendemos com Jesus que em muitos momentos precisaremos nos alimentar espiritualmente com a palavra de Deus, para que tenhamos forças para vencer as lutas que se levantam. Muitas vezes nós não precisamos de alimento para o físico nosso, mas para o espiritual. E o alimento espiritual que nós precisamos é a palavra de Deus na nossa vida. Se nós temos a palavra de Deus na nossa vida, no nosso coração, nós vamos vencer toda e qualquer batalha. Toda e qualquer luta na nossa vida nós vamos vencer, mas precisamos estar ciente da palavra do Senhor. Amém? Você tem se alimentado com a palavra de Deus nos momentos de lutas e dificuldades? Uma pergunta para nós aqui, né? Ou apenas procura usar suas próprias forças para satisfazer as necessidades materiais? Se nós nos alimentarmos com a palavra de Deus, nós vamos estar fortes. Mas se quisermos vencer pelas próprias forças nossas, com o nosso eu, nós vamos dar com os burros na água. Precisamos
vencer com a palavra de Deus. Só ela que vai nos fortalecer e capacitar. Até fisicamente a palavra de Deus nos fortalece. Mesmo quando nós estamos jejuando, a palavra que nos fortalece, nos capacita a jejuar. Porque se nós vacilarmos um pouquinho, nós quebramos o jejum. Mas se nós estivermos firmes na presença do Senhor, com a palavra dele no coração, ele vai nos fortalecer e capacitar a jejuar. Amém, irmãos? A segunda lição que podemos aprender aqui é a tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. A tentação de usar o nome de Deus para dar cobertura a atitudes erradas. A partir do verso 5, o texto declara, no verso 5 fala: então o diabo o levou à cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo e lhes disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: aos teus anjos ordenará a teu respeito que te guarde, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra. E no versículo 7, Jesus dá a resposta para ele. Também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Será que nós acharíamos sensato um crente subir num prédio e dizer: olha, gente, eu vou me jogar deste prédio, porque está ordenado por Deus aos anjos que me guarde? É sensato isso? É sensato isso que o crente vai fazer? Que esse crente está fazendo? Nós podemos apoiar ele? Ele está fazendo, ele está tentando a quem? Ele está tentando a Deus. Ele está tentando a Deus. Essa atitude é completamente errada, totalmente errada. Tentar o nosso Deus. Não podemos colocar nossa vida em risco de forma tão irresponsável e ainda pedir ao Senhor que nos dê proteção para um ato de tamanha irresponsabilidade. Não podemos. Aí nós vamos tentar a Deus, porque é um ato de grande irresponsabilidade. O que estamos aqui ensinando é que não podemos usar o nome de Deus para dar cobertura a comportamentos errados. Não podemos usar o nome de Deus para dar cobertura a comportamentos errados. Senão, a coisa pega. É claro que esta atitude está totalmente errada. Tá bom, irmãos? Me lembro de uma irmã que estava em conflito com outra irmã e todos os dias orava pedindo a Deus que mandasse fogo de juízo sobre a outra irmã. Qual a atitude dessa irmã? Era uma atitude certa? Ela orar pedindo que o Senhor mandasse fogo para outra irmã? Essa irmã, ela podia fazer bem diferente, né? Em vez de pedir ao Senhor mandar fogo, ela pedia a bênção do Senhor na vida da outra irmã, para poder resolver aquele atrito que estava entre elas. Que o Senhor viesse a abençoar, amenizar, tocar no coração da irmã. E aí sim ela estava com a atitude certa. Mas pedir que o Senhor mande fogo para destruir a outra irmã, é uma atitude completamente errada. Sua atitude estava errada e, ao contrário, deveria orar pela outra, pedindo a Deus que abençoasse, que aquele conflito fosse resolvido. Essa era a atitude certa. Essa era a atitude que ela deveria ter tomado. E não pedir para Deus mandar fogo.
querendo usar Deus para uma atitude, para uma coisa errada. Nos dias de hoje, temos visto muita gente usando o nome de Deus e até a sua palavra para dar cobertura a comportamentos errados. Precisamos tomar cuidado. Há um tempo atrás assisti num noticiário sobre corrupção em nosso Brasil. Quase não tem, né, irmãos? Corrupção no Brasil. Tem pouco. E algumas pessoas pedindo a Deus que abençoasse o dinheiro corrompido que eles haviam adquirido. Isso era certo? Completamente errado. Abençoar, como é que Deus pode abençoar a coisas erradas? O diabo ajuda, mas nas coisas erradas, mas Deus não pode. Porque o diabo é astuto, ele está aí para isso. Há um tempo atrás assisti esse noticiário e isso impactou muito. Dá para a gente analisar, a gente pensar como viver neste mundo, como agir sobre as tentações. Nós, como os cristãos, devemos estar atentos às coisas erradas e não compactuar com coisas erradas. E não tentar pedir a Deus para amenizar ou abençoar aquela pessoa que está fazendo coisa errada. Há uns tempos atrás, eu vi também uns irmãos de outras igrejas fazendo coisa que não agradava o Senhor. E depois estava lá na frente da igreja, louvando a Deus, bendizendo a Deus, falando que tinha ganhado muito dinheiro, mas o que eles fizeram era errado. Ele estava mentindo. Fizeram as coisas erradas. Será que Deus abençoou eles? Eu acho que não. Que o diabo ele abençoa de um jeito, mas depois ele tira do outro. Ele não dá chance. E nós não podemos compactuar com isso, com coisas erradas. Se a pessoa errou, nós precisamos confrontá-la e falar, ó, isso é errado. Só assim o Senhor vai nos fortalecer e capacitar cada vez mais. Não tentemos ao Senhor, meus irmãos. Vamos usar a nossa fé e a nossa oração para buscar a proteção do Senhor com responsabilidade. Só assim nós vamos ser vencedores e com a palavra de Deus. Se nós queremos ser vencedores, precisamos fazer aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que Ele nos ensina. Isso nós precisamos. Aí nós vamos ser vencedores. Amém? A terceira lição que vamos aprender aqui é a tentação de adorar a criatura em vez do Criador. A tentação de adorar a criatura em vez do Criador. Lá no texto, no versículo 8 em diante, fala: levou-o ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Com isto o diabo o deixou, e eis que vieram anjos e o serviram. Aí Satanás não resistiu, ele foi embora, porque Jesus expulsou, falou: aqui não.
Então, Jesus foi vencedor. Adão e Eva foram derrotados, pois eles caíram na lábia de Satanás. Caíram na tentação de Satanás, mas Jesus é vencedor. Amém, irmãos? Satanás pretendia desviar Jesus da adoração ao Pai. Lá em João capítulo 4, versículo 23, fala assim: o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. O Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se nós adoramos em espírito e em verdade da palavra, é isso que o Pai quer de nós. É isso que o Pai quer de cada um de nós. E precisamos estar atentos. Adorar a criatura em lugar do Criador tem sido uma das grandes mentiras nos dias de hoje. E com certeza é um dos motivos porque está ocorrendo tanta degradação moral e espiritual. Esse é um dos motivos. E muitas vezes, Satanás tem nos desviado do caminho da adoração ao Pai com pequenas mentiras e ofertas de coisas aparentemente boas. Satanás, ele traz ofertas aparentemente boas, que a gente acha que é boa, e que nos leva para longe da presença do Senhor. Vou dar uns exemplos aqui. Muitas vezes estamos procurando um bom emprego, uma nova oportunidade para ganharmos um salário melhor e darmos melhores condições para a nossa família. Mas quando somos abençoados por um emprego melhor, ou um negócio, ou uma empresa que aumente a nossa renda, muitas vezes nos envolvemos tanto com esse trabalho, que aquilo acaba se tornando o quê? Um Deus para nós. Quando nós estamos necessidade e estamos aqui na presença do Senhor, mas quando as coisas começam a melhorar, qual é a tendência de cada um? Muitas vezes nós achamos que aquele trabalho para nós é melhor do que estar na presença do Senhor. É aonde nós vamos quebrar a cara. Nós vamos se arrebentar, porque nós pedimos para o Senhor, Ele nos dá, e depois nós já achamos que aquilo é melhor do que estar na presença do Senhor. É claro, o Senhor dá o trabalho, você tem que honrar o trabalho onde você está, tudo certinho, mas na hora de estar na presença do Senhor, você tem que estar na presença do Senhor. Você tem que honrar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Do mesmo jeito pode acontecer com várias outras coisas que são boas em si, mas que se torna motivo de tropeço em nossa vida, se a colocarmos no lugar principal, dando a elas mais importância do que a Deus. Tudo que nós pedimos, quem nos dá? Não é Deus? Então nós temos que dar mais importância a Deus. Nós precisamos prestar mais atenção nisso. Muitas vezes o trabalho vai sufocando, e a gente precisa compreender que o Senhor deve estar em primeiro lugar na nossa vida. Em segundo lugar, nossa família. Terceiro lugar é o trabalho. Eu sou empregado, eu tenho que fazer o que o patrão manda. Você é empregado, como manda a lei, no horário certo, você tem os seus horários para trabalhar. Mas quando é para você, na hora de estar na presença do Senhor, você deve estar na presença do Senhor. O patrão, senão você vai tornar escravo do patrão, ou escravo da sua empresa, ou escravo do seu serviço, qualquer coisa que você vai fazer, coloca Deus em primeiro lugar. É isso que a palavra nos ensina, colocar Deus em primeiro lugar. Amém, irmãos?
Nós poderíamos citar aqui o dinheiro, os divertimentos, o futebol, a esposa, o marido, a televisão, o Facebook, o Zap Zap ou qualquer outra coisa que tem tomado o lugar principal, o tempo principal de Deus em nossa vida. Essas coisas têm se tornado Deus para nós, porque damos a elas o melhor de nosso tempo e atenção. Uma coisinha que tira muito nosso tempo, em vez de estar na presença de Deus, é o danado do celular, do Facebook, das coisas. Isso tira um tempo, em vez de a gente estar com o Senhor, a gente está as horas que a gente deve estar com o Senhor, a gente está na frente do celular, no Face, mexendo numa coisa e de outra. Isso tira muito o nosso tempo. É para a gente estar meditando, para a gente estar pensando nisso. Se nós somos crentes verdadeiros, queremos levar uma vida séria com o Senhor, precisamos nos dominar. Precisamos aprender a controlar nosso tempo. E estar na presença do Senhor. Amém, irmãos? Qual tem sido a oferta de Satanás, que tem tirado a adoração ao verdadeiro Deus do centro de sua vida? Aqui é uma pergunta para os irmãos refletirem. Vou fazer de novo. Qual tem sido a oferta de Satanás, que tem tirado a adoração ao verdadeiro Deus do centro de sua vida? Os irmãos não precisam responder, só para os irmãos analisar nessa pergunta. Já estamos quase concluindo. Quantos querem ser vitoriosos sobre a tentação? Quantos aqui querem ser vitoriosos sobre a tentação? Eu quero. Eu quero. Só há um caminho que nos é recomendado pelo salmista, lá no Salmo 119, versículo 11, que fala assim: guarda no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Este é o caminho. Esse é o caminho que Jesus utilizou quando foi tentado no deserto. E esse é o caminho para você, para mim e para nós utilizarmos quando somos tentados. Esse é o caminho. Guardar no nosso coração a palavra do Senhor. Amém, irmãos? Agora eu pergunto, será que a palavra do Senhor tem sido guardada em nosso coração para que possamos nos lembrar dela nos momentos de tentação? Será que ela tem sido guardada no nosso coração? Essa é a pergunta. Que hoje, nesse nosso culto de Santa Ceia, o renovar de nosso compromisso espiritual com Cristo nos faça renovar também o nosso compromisso de ler, de meditar e de guardar a palavra no coração. Ler, meditar e guardar a palavra no nosso coração, para podermos viver uma vida vitoriosa sobre as tentações. Se nós fizermos isso, nós vamos ter vitórias, mas guardando a palavra do Senhor no nosso coração. Amém? Que o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, nos ajude a vencer. Amém? Vamos nos colocar em pé? Vamos participar da ceia do Senhor. Convidar o nosso ministrante que vai ministrar a ceia. Antes eu vou estar orando com cada um, pedindo a bênção do Senhor, o fortalecimento do Senhor na vida de cada irmão, Senhor. Obrigado pela paciência de estar ouvindo a palavra, mas é a palavra do Senhor, é aquilo que o Senhor mandou, transmitiu para nós falarmos, para nós transmitirmos aos irmãos. Amém, irmãos?
Senhor nosso Deus, nós te louvamos, Senhor. Queremos agradecer ao Senhor pela tua bondade, pelo teu carinho, pela tua palavra que o Senhor colocou em nosso coração, Pai. E que o Senhor nos ajude, Senhor, a guardar no coração verdadeiramente a tua palavra, Pai. Que possamos cumprir tudo aquilo que o Senhor tem para nós, Pai. Que possamos vencer toda e qualquer tentação, porque só com o Senhor não há outro meio, Pai. Por isso nós te louvamos e bendizemos o teu nome e pedimos as tuas bênçãos neste momento na vida de cada irmão que está aqui, Pai, em nome de Jesus. Amém.